Imagine que é outubro de 1929. Você é um contador de Nova York que fez tudo certo. Você não especulou na bolsa de valores, manteve metade de suas economias em uma conta poupança em um banco respeitável, possuía títulos do governo, tinha uma casa modesta no Queens, paga principalmente em dinheiro vivo. Você até guardava alguns certificados de ouro em um cofre, porque seu pai lhe dizia que o ouro era o único dinheiro de verdade. Você não é imprudente, você é prudente. E dentro de 4 anos, cada uma dessas posições seguras irá te trair de uma forma diferente. O banco fechará. Os títulos se desvalorizarão em termos reais, enquanto você receberá pagamentos em moeda desvalorizada. Sua casa valerá 1/3 do que você pagou. E o ouro, o governo o confiscará em 1933, forçando você a trocá-lo por dólares a uma taxa fixa, e então desvalorizará imediatamente esses dólares em 40%. Você fez tudo o que o sistema mandou, evitou riscos, e mesmo assim, perdeu. Esta não é uma história sobre azar. É uma história sobre o que realmente significa segurança dentro de um sistema financeiro. E uma vez que você entenda o padrão, você o verá em todos os grandes colapsos do último século. Isso não é teoria, é história documentada. Somos ensinados a pensar na segurança como uma propriedade do ativo. Títulos são seguros, depósitos são segurados, imóveis são tangíveis, ouro é eterno, mas a segurança não é uma propriedade do ativo. A segurança é uma função da estabilidade do sistema. E quando o sistema se torna instável, os ativos que lhe disseram ser os mais seguros se tornam as principais ferramentas que o sistema usa para se estabilizar, não preservando sua riqueza, mas redistribuindo-a. Esse é o padrão. Deixe-me mostrar como funciona. Ativo 1. Títulos do governo. Em tempos normais, os títulos do governo são considerados livres de risco. Eles servem de base para todos os modelos de portfólio. São usados para precificar todos os outros ativos. Os fundos de pensão são obrigados a mantê-los. Os bancos os utilizam como garantia. As seguradoras constroem seus balanços patrimoniais inteiramente em torno deles. Representam uma promessa de que o governo lhe pagará de volta com juros na moeda que controla. Observe a palavra controla, porque quando os governos não conseguem pagar, eles não entram em default. Eles redefinem o conceito de pagamento. Vamos começar com a Alemanha de Weimar. Entre 1919 e 1923, o governo alemão emitiu títulos para financiar reparações de guerra e a reconstrução. Esses títulos eram considerados seguros, pois tinham garantia governamental. Mas o governo não conseguiu arrecadar impostos suficientes para pagá-los, então imprimiu marcos. Se você possuísse um título de 100 marcos em 1919, receberia 100 marcos em 1923. Legalmente, você foi ressarcido integralmente. Mas em 1919, esse título permitia comprar uma casa pequena. Em 1923, não comprava nenhum pão. Isso não é inadimplência, é diluição monetária. E é perfeitamente legal. Você foi pago, só que não em valor. Agora considere a Argentina. Entre 2001 e 2005, o governo reestruturou sua dívida diversas vezes. Os detentores de títulos receberam novas ofertas de títulos com valor entre 25 e 35 centavos de dólar. Quem recusasse ficava sem nada por mais de uma década. Fundos de pensão na Europa, obrigados a manter títulos soberanos considerados seguros, perderam 70% do seu valor. Ou a Grécia, em 2012, os detentores de títulos privados foram forçados a uma reestruturação que reduziu o valor de seus investimentos em mais de 50%. Não foi chamado de calote, mas sim de troca voluntária. Porém, quem não aderiu perdeu todo o valor dos títulos devido a cláusulas de ação coletiva. Rússia, 1998. O governo deu calote em sua dívida interna. Títulos denominados em rublos, considerados seguros pelo governo, perderam 90% do seu valor em poucas semanas. Eis o mecanismo. Os governos emitem títulos para financiar déficits. Enquanto o crescimento superar a taxa de juros, a dívida é sustentável. Mas quando o crescimento desacelera ou quando os juros se acumulam mais rapidamente que a receita, restam apenas 3 opções: aumentar drasticamente os impostos, cortar drasticamente os gastos ou desvalorizar a obrigação. As duas primeiras são politicamente inviáveis na maioria dos casos. Então o sistema opta pela terceira. Isso não é conspiração, é matemática. Quando o governo francês reestruturou a dívida na década de 1790, quando o Império Otomano declarou moratória em 1876, quando a América Latina declarou moratória em série na década de 1980, a equação é a mesma. A promessa é cumprida em termos nominais. O valor é destruído em termos reais. E é legal. Segundo ativo, depósitos bancários. Você deposita dinheiro no banco.
Você presume que ele estará lá, mas não está. Isso não é um segredo. É assim que o sistema funciona. Chama-se Sistema Bancário de Reservas Fracionárias. O banco retém uma fração do seu depósito e empresta o restante. Isso não é crime. É assim que funciona. Em tempos normais, isso funciona porque a maioria das pessoas não faz saques ao mesmo tempo. Mas em uma crise, elas fazem. E é aí que você descobre que seu depósito não é dinheiro guardado em um cofre. É um passivo no balanço patrimonial. E se os ativos do banco caírem mais rápido do que ele consegue recuperar os empréstimos, esse passivo se torna inútil. Estados Unidos, 1933. Mais de 9 mil bancos faliram em 3 anos. Se suas economias estivessem em um desses bancos, você perderia tudo. Ainda não existia o FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Seu cofre desapareceu. Mesmo após a criação do seguro de depósitos, existem limites. Nos SCUA, o limite é de $250 mil por conta. No Chipre, em 2013, o limite não importava. O governo impôs um resgate interno, bail-in. Depositantes com mais de 100 yuan tiveram suas contas bloqueadas. Até 47,5% foram convertidos em ações do banco ou simplesmente confiscados. Isso não foi um roubo no sentido jurídico. Foi uma decisão política. Os depositantes foram classificados como credores quirografários. E quando os ativos do banco não conseguiam cobrir seus passivos, os depositantes absorviam o prejuízo. Pense no que isso significa. O dinheiro que você achava que era seu foi reclassificado como um empréstimo ao banco. E quando o banco faliu, você se tornou um credor na falência. A Islândia fez isso em 2008. A Grécia impôs controles de capital em 2015, limitando os saques aos $60 por dia. Seu dinheiro ainda era seu, mas você não podia acessá-lo. Líbano, de 2019 até o presente, os bancos congelaram as contas. Os depositantes foram autorizados a sacar pequenas quantias em libras libanesas, mas a moeda perdeu mais de 90% do seu valor. Se você tivesse os Snake House em um banco libanês em 2019, talvez conseguisse sacar os 5 mil reais em termos reais hoje, se tivesse sorte. Eis a restrição. Os bancos são instituições alavancadas. Eles sobrevivem com base na confiança. Quando a confiança se quebra, a alavancagem se inverte. E não há exigência de reservas que possa proteger contra uma corrida bancária sistêmica total, porque a oferta monetária em si é composta principalmente de crédito. O seguro de depósitos só funciona se alguns bancos falirem. Se todo o sistema congelar, o seguro é apenas mais uma promessa, respaldada pelo mesmo governo que pode já estar insolvente. Isso não é paranoia, é estrutura. Terceiro ativo, imóveis. A terra é tangível, é real. Você pode tocá-la. É por isso que ela transmite segurança. Mas imóveis não são riqueza. São ativos cujo preço é definido em moeda corrente, que dependem de crédito e cujo valor é determinado pela demanda. Quando o crédito se contrai, quando a moeda se desvaloriza ou quando a demanda entra em colapso, os imóveis não mantêm seu valor. Eles cristalizam a perda. A Grande Depressão. Os preços dos imóveis nos Kstatua caíram cerca de 30% em todo o país entre 1929 e 1933. Mas essa é uma média. Em algumas cidades, os imóveis perderam de 50% a 70% do seu valor. Se você comprou um imóvel em 1928 com uma hipoteca, agora está com o valor da sua casa maior que o valor do imóvel. Muitos mutuários abandonaram o imóvel. As execuções hipotecárias dispararam. O imóvel ainda estava lá, mas seu valor havia desaparecido. Espanha, 2008-2013. Os preços dos imóveis caíram mais de 40%. Pessoas que compraram apartamentos em Madrid ou Valência em 2006 viram seu patrimônio líquido desaparecer. Mas na Espanha, as hipotecas são de recurso total. Mesmo que você abandone o imóvel, você ainda deve a dívida. Você perde a casa e continua responsável pelo pagamento. Detroit. Na década de 1950, casas em certos bairros eram vendidas por os 50 mil HORs, em valores atuais. Em 2013, algumas dessas mesmas casas eram vendidas por menos de os 500 HORs. O terreno não desapareceu. A demanda sim. O colapso do mercado imobiliário japonês na década de 1990 é a versão mais longa desse episódio. Os preços dos imóveis em Tóquio caíram 80% em relação ao pico. Foram necessários 30 anos para uma recuperação parcial. Quem comprou no auge nunca recuperou o investimento em termos reais. Os preços dos imóveis são definidos pela margem de lucro. A maioria das pessoas não vende, mas as poucas que vendem ditam o preço para todos. Em um mercado em colapso, vendedores desesperados definem o preço de referência. Sua casa pode valer os 500 mil reais no papel, mas se seu vizinho vender por os 300 mil reais porque precisa de liquidez agora,
Esse será o seu novo preço. Adicione alavancagem e a situação piora. Se você deve os 400 mil URH por uma casa, que agora vale os 300 mil URH, você não consegue vender sem ter dinheiro em mãos na hora da venda. Você está preso. Agora, some a isso os impostos sobre a propriedade. Mesmo que você seja o proprietário integral, ainda deve pagar impostos anuais com base no valor avaliado do imóvel. Se não puder pagar, o governo toma posse da propriedade. Em Detroit, dezenas de milhares de imóveis foram confiscados por falta de pagamento de impostos. Cada uma dessas classes de ativos é considerada segura em tempos normais, mas a normalidade se resume a um conjunto restrito de condições: moeda estável, direitos de propriedade executáveis, mercados líquidos, contrapartes solventes e continuidade política. Quando qualquer uma dessas condições é rompida, a segurança do ativo se revela condicional. E em uma verdadeira crise sistêmica, todas as 5 são rompidas simultaneamente, porque os ativos não são independentes. Todos fazem parte do mesmo sistema. Títulos são garantidos pelo governo. Bancos são garantidos pelo governo. Imóveis são tributados pelo governo. O ouro é regulamentado pelo governo. Empresas são autorizadas pelo governo. Você não está diversificado em ativos, você está diversificado em diferentes participações no mesmo sistema. E quando o sistema falha, cada participação falha de uma maneira diferente, mas todas falham. É aí que tudo desmorona. Em todo colapso, o mesmo grupo absorve o prejuízo. As pessoas que mais confiaram no sistema. Não os imprudentes, não os especuladores, os poupadores, os prudentes, aqueles que seguiram as regras, porque em uma crise o sistema se protege liquidando aqueles que não podem se defender. Na Grande Depressão era a classe média. Pequenos poupadores, pequenos proprietários de terras, pequenos detentores de títulos. Em Weimar eram os pensionistas e assalariados. Na Argentina eram os aposentados cujas economias estavam em títulos do governo. No Chipre eram os depositantes. As pessoas que priorizavam a segurança eram as que sofriam com a exploração sistemática, porque seus ativos eram legíveis, regulamentados e acessíveis ao Estado. Já as pessoas que detinham ativos mais difíceis de alcançar, contas no exterior, propriedades fora do país, estruturas offshore, eram mais difíceis de liquidar. Em outras palavras, a segurança tornava você visível, e a visibilidade o tornava vulnerável. Eis a armadilha. Os sistemas financeiros modernos são construídos sobre alavancagem e confiança. A alavancagem amplifica o crescimento na subida, mas também amplifica a contração na descida. Quando a dívida excede a capacidade de pagamento, algo tem que ceder. Não se pode imprimir dinheiro para sair da crise sem destruir a moeda. Não se pode aumentar os impostos para sair da crise sem destruir a economia. Não se pode cortar gastos para sair da crise sem causar um colapso político. Então, o sistema faz as 3 coisas, lenta e desigualmente. Imprime dinheiro, mas chama isso de liquidez. Aplica impostos, mas chama isso de austeridade. Corta gastos, mas chama isso de reforma. E nesse processo, transfere riqueza dos credores para os devedores, dos poupadores para os tomadores de empréstimos, dos prudentes para o Estado. Isso não é um bug, é o sistema funcionando conforme projetado sob estresse, porque a alternativa, inadimplência real, deflação real, liquidação real, é politicamente inaceitável. Então, em vez disso, temos a deterioração gerenciada. E os ativos que deveriam proteger você se tornam os ativos que o sistema usa para gerenciar essa deterioração. A dívida global em relação ao PIB está em níveis recordes. Os bancos centrais expandiram seus balanços em trilhões. As taxas de juros, até recentemente, estiveram em 0 ou abaixo de 0 por mais de uma década. Os sistemas de previdência estão subfinanciados. A dívida soberana está crescendo mais rápido do que o crescimento na maioria das economias desenvolvidas. Não é preciso prever uma crise para perceber o cenário. A matemática já está em movimento. Quando a próxima crise chegar, seja qual for a sua forma, a estratégia será a mesma. Os ativos seguros serão os primeiros a serem redistribuídos pelo sistema, por serem os mais acessíveis, os mais regulamentados e os mais politicamente aceitáveis para a liquidação. Os títulos serão desvalorizados pela inflação ou reestruturados. Os depósitos serão bloqueados ou congelados. Os imóveis serão tributados ou desvalorizados. O ouro será restringido ou confiscado. As ações serão diluídas ou nacionalizadas. Não em todos os lugares, não tudo ao mesmo tempo. Mas onde quer que o sistema falhe, este é o padrão. A pergunta que você deveria estar fazendo não é qual ativo é seguro. A pergunta é, seguro de quê? E seguro segundo quem? Porque segurança é sempre definida pelo sistema. E a definição de segurança do sistema não é a sua sobrevivência financeira, é a estabilidade sistêmica.
Quando esses dois objetivos se alinham, seus ativos estão protegidos. Quando não se alinham, seus ativos se tornam ferramentas do sistema. A história não se repete, mas rima. E agora? Estamos na mesma estrofe de antes. A dívida é impagável. As promessas são impossíveis de cumprir. A única questão é qual método de inadimplência o sistema escolherá. E uma vez que você percebe isso, não há como desver. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira ou de investimento. São observações sobre o comportamento sistêmico em diversas crises documentadas. O que você fizer com essa informação é de sua inteira responsabilidade. A maioria das pessoas nunca percebe esses padrões até que seja tarde demais. Elas confiam no rótulo. Acreditam que seguro significa protegido. Mas segurança não é garantia de nada. É uma função de probabilidade. E a probabilidade muda quando o sistema muda. Este canal existe para estudar as autópsias antes que elas se repitam. Se isso for importante para você, considere se inscrever. Não porque eu tenha as respostas, mas porque a maioria das pessoas nem sequer está fazendo as perguntas certas. O estão não é se, mas quando.